A pandemia da Covid-19 iniciou-se no Brasil em fevereiro de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso da doença no país. Após o avanço da ciência e a imunização de grande parte da população, as medidas de proteção foram flexibilizadas, trazendo recrudescimento dos casos e implicações consequentes dessas flexibilizações. A equipe do Jornal do Sudoeste recebe hoje a pneumologista Damile Sanz, que vai reforçar os cuidados e esclarecer algumas dúvidas em tempos de pós-pandemia. Confira a seguir os principais trechos dessa entrevista. Olá pessoal, eu sou a doutora Damile, sou pneumologista e nós vamos conversar hoje um pouco sobre o momento atual da Covid-19 no Jornal do Sudoeste. Damile, tudo bem? Bom, nos últimos dias, acompanhamos notícias de diversas cidades convivendo novamente com lotações em hospitais e com risco de ver o sistema de saúde colapsar. Como a senhora classifica o atual estágio da pandemia de Covid-19, principalmente na nossa região? Muito bem, então super importante nós falarmos sobre esse tema, alertar as pessoas, porque nesse momento nós estamos em um momento de ascensão do número de casos, de aumento do número de casos, né? Tem localidades que chegam a aumento até de 900%, mas a nossa região em especial segue também esse mesmo fluxo, nós estamos com o aumento do número de casos. Nós sabemos hoje que tem uma mudança do perfil da doença, da Covid-19, da forma, da apresentação, né, do acometimento das pessoas, mas estamos num momento de aumento, de ascensão, então é um momento de muito cuidado, de reforçar as medidas de precaução, aquelas que lá atrás nós demos o exemplo de cumpri-las tão bem. Esse é o momento de novo, né, de reforçarmos essas medidas, porque o momento é de aumento do número de casos. Muito bem. Qual a realidade do consultório de uma pneumologista em tempos de pandemia da Covid-19? Bom, nós temos uma incidência muito grande da Covid, doença ativa, e das sequelas do Covid. Mas não só, as outras doenças não deixam de acontecer, né? Então, as doenças respiratórias, muitas, o Covid foi um gatilho para exacerbar, descompensar. Então, é aquele paciente que tinha uma asma, que entrou em atividade, é o paciente que tinha um enfisema pulmonar, que é ex-tabagista, entrou em atividade, ou infecções outras respiratórias, que com a imunidade, de certa forma, mais baixa pela infecção pelo Covid, aparecem, como a tuberculose, as infecções bacterianas, as pneumonias. Então, o aumento da Covid, ela traz para a gente um atendimento muito grande do Covid e das doenças relacionadas à Covid. Mas as outras doenças não deixam de existir, né? E elas são ativadas pela própria Covid. Bom, sua última resposta ela puxa a nossa próxima pergunta, que é: alguns pacientes apresentam fibrose pulmonar após a Covid-19. O que é a fibrose pulmonar? E ela é um quadro reversível? Perfeito. Então, assim, a fibrose pulmonar, de forma muito simples, é um endurecimento do pulmão. Imagina que você sofreu um processo de inflamação muito grande e o processo de cicatrização deixou o pulmão mais endurecido, né? Então a fibrose, ela acomete o pulmão, que a gente chama de região do interstício, que é como se fosse o esqueleto do pulmão, e torna ele mais endurecido. Isso faz o pulmão ter uma dificuldade de expandir, de respirar, de trocar o ar, né? A fibrose, ela já existe e tem várias causas que podem levar à fibrose pulmonar. E aí entra a Covid agora, né? Nós só podemos chamar de fibrose pós-Covid quando aquela doença se mantém e se instalou e se mantém por um longo período. Então nós sabemos, por exemplo, que as alterações do Covid na tomografia do tórax, elas podem durar até um ano e 8 meses e elas vão cicatrizar. Tá? Os resquícios. Então, essa tomografia ela não vai, de forma simples, limpar rapidamente. Não, essa tomografia ela vai cicatrizando devagar até que chegue o momento de uma resolução total. Normalmente, isso leva em torno de um ano, de forma geral, para todos os pacientes. Pacientes que têm uma resolução mais rápida, pacientes que demoram mais, isso é de forma individual. Mas, normalmente, geralmente em um ano, a gente tem a resolução dessas alterações do Covid no pulmão na tomografia do tórax. Quando a gente tem alterações que passam de um ano e que na tomografia vão mostrando sinais realmente de fibrose, aí a gente tem que ligar um alerta. Muitos pacientes podem até mesmo ter algum indício, algum princípio de fibrose antes da Covid.
E o paciente desconhecia, ele não tinha sintomas importantes, era muito no início. E a Covid tem vindo como um gatilho para ativar essa doença e acelerar. Pré-existente. Então, isso é algo que tem que nos chamar a atenção também. Então, para dizer em fibrose pós-Covid, a gente precisa de um tempo, né? E de uma avaliação assim, muito cuidadosa pelos especialistas, tá? A maioria dos pacientes vão resolver. O pulmão vai cicatrizar bem, não vai evoluir para fibrose. Mas aqueles pacientes que têm uma predisposição, tiveram causas mais graves, né, ou já tinham outras doenças no pulmão, eles têm um maior risco de desenvolver. A maioria da população acredita que o fato de estar vacinada contra a Covid-19 se torna imune à doença. Essa percepção equivocada pode estar contribuindo para o aumento do número de casos? Perfeito. Então, a vacina ela não vai te tornar imune. Ela vai diminuir e muito a chance de você desenvolver a forma grave da doença. Graças a Deus, né? Então, hoje, com as vacinas, nós estamos vivendo esse cenário onde a vacina diminui muito a chance de fazer a forma grave, mas não diminui a chance de você pegar a doença, de você transmitir a doença. Então, você continua adquirindo a Covid, mas mesmo vacinado, eu peguei Covid, pegou, mas fez a forma leve, né? E a gente acredita que diminua, sim, um pouco a chance de transmissibilidade, né? Mas isso não é de forma importante para que o vírus não circule, de forma alguma. Então, o principal efeito da vacina é diminuir a manifestação da forma grave da doença. Mas a vacina não deve eliminar as medidas de precaução e os cuidados que temos que ter. Algumas técnicas foram desenvolvidas no dia a dia durante a fase mais aguda da pandemia, como a pronação, ato de virar o paciente de barriga para baixo a fim de melhorar a respiração. A senhora aprova essa técnica? Acredita que ela passará a ser utilizada como protocolo para atendimento de pacientes com problemas graves de respiração? Bom, no Covid nós tivemos que viver junto com a doença os avanços da tecnologia, né? E o avanço da ciência. Então, nós tivemos que viver ali junto com a atuação, a ciência nos auxiliando e acontecendo ao mesmo tempo. Então, os estudos aconteciam ao mesmo tempo em que nós tínhamos que cuidar do paciente que estava sofrendo à beira-leito. Então, a pronação foi uma dessas medidas. Lembrar que a pronação ela é uma medida individualizada. Então, o paciente pode ou não ter indicação. Isso vai depender de critérios que estão ali à beira-leito, onde o médico avalia a oxigenação, o acometimento pulmonar que ele está tendo, o tipo de pneumonia viral que ele está desenvolvendo, mas, sobretudo, a decisão de pronação vai depender da oxigenação desse paciente e da evolução dele. Então, sim, em alguns pacientes a pronação ela foi sim benéfica, né? E ela ainda pode ser. Temos estudos que mostram diversos tipos de informação. Hoje, mais estudos com o decorrer da pandemia, né? Onde certos subgrupos não tiveram benefícios, mas outros tiveram. Então, o que eu acredito é que hoje, na Covid, fazendo a forma grave, pode ser que tenha pacientes que sim, que vão se beneficiar e que nós vamos precisar continuar fazendo. Mas isso é uma decisão muito individualizada, em que a gente vai avaliar vários critérios ali à beira-leito do paciente. Interessante. Bom, o inverno é um período propício para as doenças respiratórias. Corremos o risco, considerando que há um relaxamento dos cuidados com a flexibilização dos protocolos sanitários nesse período de um aumento de casos da Covid-19. Por quê? Então, assim, existem as medidas gerais que são instituídas pelo governo, pelas instituições, pela prefeitura. Mas existem as medidas pessoais, né, de forma individual, que nós podemos ter. Né? Então, no momento que nós afrouxamos as medidas de precaução, nós vamos ter mais contatos com os vírus, não só a Covid. Nós temos diversos outros vírus nesse momento, adenovírus, rinovírus, vírus sistema respiratório, que estão nesse momento de inverno. Né? E a precaução vai ser semelhante à mesma do Covid. Uso de máscara, distanciamento, álcool nas mãos. Então, se nós nos protegemos dessa forma, não só a Covid vai estar sendo afastada, os outros vírus respiratórios também. Então, nesse período de inverno em especial, é interessante manter essas medidas, né, que são medidas individuais. Né? E aí a gente tem um período agora de muitas infecções, e aí os pacientes chegam ao consultório e falam: tem 2 anos que eu não gripo, e esse ano eu estou gripando e não paro mais de gripar.
Então tem 2 anos que a gente usa máscara, que a gente se cuida muito, que a gente está tendo medidas muito rigorosas. Então foram 2 anos que nós nos protegemos e não tivemos acesso não só ao Covid, mas aos outros vírus também. E agora, quando nós afrouxamos as medidas, né, que era previsto naquele momento, nós tivemos contato com todos eles. Então, seguir com as medidas individuais, né, essa responsabilidade social, é muito importante. Uma pesquisa recente aponta que a pneumologia é a especialidade mais procurada por pacientes pós-Covid. As queixas mais comuns, segundo a pesquisa, são dispneia, cansaço, tosse, fibrose pulmonar, enfisêmias e lesões mais permanentes, principalmente em pacientes que ficam internados, seja em enfermaria ou UTI. A senhora concorda com esses dados? Concordo. Então, a demanda, o número de atendimentos cresceu de forma exponencial. Tanto pelos sintomas pós-Covid, que são reais, né? Independente do Covid ter sido grave ou leve, da forma que você fez, se você precisou internar, se você tratou em casa, você pode desenvolver os sintomas pós-Covid, né? E essa síndrome pós-Covid, ela não tem um tempo determinado. Ela pode durar 30 dias, 6 meses, 1 ano. Então, essas queixas, elas são frequentes, têm aumentado muito. E nós temos que identificar em cada paciente o porquê daquela queixa, né? O seu cansaço, a sua dispneia, que é a falta de ar, está vindo porque você tem um acometimento do pulmão, porque você tem um acometimento da sua musculatura, que ficou fadigado, um acometimento do seu coração, que desenvolveu algum tipo de insuficiência cardíaca, acometimento dos seus vasos, desenvolveu alguma embolia. Então, esse sintoma, ele não vai ser de forma geral igual para todos, né? Então, aumentou muito a demanda realmente do pneumologista. É super importante todo paciente pós-Covid passar por uma avaliação. E eu não colocaria só o pneumologista. Aqui eu chamo para perto também o cardiologista, por conta desses eventos cardiovasculares que a gente conversou, que está sendo evidente nos estudos atuais. Então, é importante passar nos especialistas, tem aumentado muito, né? E a gente espera que os pacientes realmente venham, porque se está tudo bem com o pulmão, excelente, a gente vai seguir com as orientações. Mas se tiver alguma alteração, a gente tem que detectar de forma precoce. De uma maneira geral, tendo sido internada ou não, todas as pessoas que passaram pela enfermidade devem ser orientadas a procurar um pneumologista para realizar uma avaliação do quadro da saúde e por quê? Perfeito. Então, assim, todo paciente que internou pela Covid-19 deve passar pelo especialista, pelo pneumologista. Todo paciente que foi internado, independente de ter sido em enfermaria, em UTI, ter usado oxigênio ou não, deve passar. E o paciente que não foi internado, né, que tratou a Covid em casa. Esse paciente que tratou a Covid em casa, se ele tem qualquer sintoma respiratório, ele também deve procurar. Mínimo que seja, né? E aí eu brinco no consultório que o normal é ser normal. O normal é não tossir, é não cansar, é não chiar, é não sentir dor. Então, se você tem qualquer sintoma, né, que tenha qualquer persistência ou que esteja me incomodando suas atividades, mesmo que você não internou, mesmo que você fez uma forma leve com tratamento ambulatorial, você deve procurar um especialista também. É um vírus novo, nós precisamos estar acompanhando de perto para ver a evolução de tudo isso. Então, de forma geral, teve a Covid, procure um especialista, faça uma avaliação, se estiver tudo bem, se você vai seguir com as orientações, mas se não tiver, nós temos que detectar de forma precoce. A pandemia fez com que as pessoas negligenciassem outras doenças. A asma, por exemplo. Qual é o risco que esses pacientes correm? Perfeito. Então, nós ficamos aí em 2 anos, muitos pacientes que não procuraram consultório. Não só nas doenças respiratórias, mas em outras. Nós estamos vendo agora um aumento muito grande de pacientes com doença oncológica, câncer avançado, que ficou 2 anos afastado do atendimento médico. E nas doenças respiratórias não foi diferente. Então, a asma é uma doença que necessita um acompanhamento regular, é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, ela tem excelente controle, mas é uma doença crônica, então ela precisa de um acompanhamento regular com o especialista, né? E a ausência disso pode acabar tornando a doença não controlada e desencadeando uma crise que seja mais importante. Então, o enfisema pulmonar, a asma, né? A fibrose pulmonar, ou todas as outras doenças de acometimento pulmonar, que são doenças crônicas, precisam seguir o acompanhamento, mesmo em vigência da pandemia, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, com todas as medidas de precaução
possíveis que nós tomamos, mas não podem deixar de ser acompanhados porque podem evoluir com a exacerbação que vai necessitar de internamento, que vai necessitar de um cuidado muito maior. Bom, Danilo, agora para a gente finalizar essa conversa, que foi super importante, você gostaria de deixar uma mensagem para os leitores do Jornal do Sudoeste ou acrescentar alguma coisa que seja importante nesse momento? Perfeito. Então, gostaria de agradecer a todo mundo do Jornal Sudoeste. É uma oportunidade muito bacana e importante de conversarmos sobre um tema relevante. É importante não se ater às fake news, né? Então, procurar fontes seguras de informação, procurar os especialistas, né? Então, o médico que realmente é direcionado para aquela doença, é direcionado para aquele tipo de sistema. Então, se ater às informações importantes. E lembrar que cada ação nossa pode repercutir no outro e pode repercutir no todo. Então, nesse inverno, eu gostaria de deixar a mensagem que as medidas de precaução, elas nunca são demais. Então, as medidas individuais, né, do cuidado com as suas doenças, que são doenças crônicas, de perceber os seus sintomas e procurar com antecedência um médico, e de se cuidar em relação ao uso da máscara, do álcool, a qualquer sintoma respiratório, né? Então, eu tenho uma doença crônica, mas surgiu um sintoma novo, eu vou procurar um médico, vou procurar o atendimento, eu vou testar para o Covid. Eu estou gripada, eu estou com sintomas de garganta inflamada, ou qualquer sintoma novo, eu vou testar para o Covid, né? Não achar que a gripe é só gripe. Não, sempre fazer a testagem, hoje o teste é bem mais acessível. Então, sempre fazer a testagem a partir de 72 horas do início dos sintomas e antes de 10 dias, né, do começo deles. Então, a qualquer sinal ou sintoma novo de gripe, né, ou de infecção respiratória, fazer a testagem, procurar um médico, não esperar, né, e seguir com as suas medidas. Teve qualquer sintoma novo, se isole, faça a testagem, procure um médico. E sempre essas informações de fontes seguras. E muito obrigada a todos vocês. A gente agradece, amigo.